live é responder as 10 perguntas que mais me fazem. Para quem não sabe, meu nome é Otto Leone e eu sou personal trainer. Tá escrito na camiseta. E aí, galera, sejam bem-vindos. Então, eu vou responder aqui as 10 principais perguntas sobre hipertrofia, sobre musculação que o pessoal me faz. Bom, vou começar pela primeira. O que mais me perguntam é como faz para crescer o braço. A musculação é regida por princípios, como se fossem leis que dissessem, olha, para você conseguir isso, você precisa fazer isso. O princípio mais básico para você crescer o seu braço é o da adaptação. Significa que quando você dá um estímulo, você faz alguma coisa para o seu músculo, ele se acostuma com aquilo. Tem outro princípio que é o da reversibilidade. Se você, por outro lado, parar de aplicar o princípio da adaptação, parar de dar estímulo, seu braço vai parar de crescer. E o princípio da sobrecarga progressiva, ele nos diz que é o seguinte, se o seu treino de amanhã ele não for mais difícil do que o treino de ontem, o seu braço ele já se acostumou, já se adaptou com o que você fez ontem e ele não vai evoluir mais. Porque você precisa progressivamente trazer estímulos novos e mais difíceis para o seu braço, entendeu? Tem algumas formas de você dificultar o seu treino de braço. Por exemplo, você pode fazer... Digamos que seu braço está acostumado a fazer aqui, ó, 10 repetições com 1 kg. Isso o teu braço está acostumado, ele não vai evoluir mais se você continuar fazendo isso. Se você aumentar e fizer com 2 kg, ele já vai evoluir mais. Ou você pode aumentar o número de repetições e fazer, por exemplo, 12 repetições com 1 kg. Então, uma forma de aumentar o número de repetições, você tende a aumentar o tamanho do teu braço. Outra forma é aumentar o peso. Essas são duas formas bem básicas de aplicar o princípio da sobrecarga progressiva. Também existem diversos outros princípios, como por exemplo o princípio da interdependência, volume e intensidade. Bom, o que é volume e o que é intensidade? São duas coisas extremamente importantes. Se você quer ganhar massa muscular, você precisa entender o que é volume e o que é intensidade. Sem isso é impossível. Bom, intensidade é a carga que você coloca, digamos 10 quilos, isso é a intensidade, 20 quilos, isso é a intensidade. No caso da musculação é a carga que você coloca. Amplitude? Certo, então amplitude impacta no volume de trabalho que impacta no ganho de massa muscular. Outra coisa é a cadência. Você concorda que a quantidade de trabalho, se eu fizer assim, vai ser, se eu fizer ó, mesmo número de repetições, 3 repetições assim, ó. Cara, em 2 segundos estava resolvido. E se eu fizer assim, ó, 3 repetições, que eu levar ali, ó, 10, 15 segundos, é quase o triplo de trabalho. Então, a cadência, que é a velocidade que você executa, também impacta no volume. E tem também o número de repetições. Por exemplo, 10 repetições com a mesma carga, só que, 10 quilos. Fazer com a mesma velocidade, com a mesma amplitude, e aí você fazer 10 ou 12 repetições, 12 vai ser melhor. Entendeu como essas 3, amplitude, a velocidade da execução, impactam diretamente no volume? Então, basicamente, é o seguinte, quanto maior é o volume de trabalho, menor é a intensidade que você consegue empregar. Se você quiser fazer 100 repetições, você vai ter que pegar um peso muito mais leve do que se você fizesse uma repetição. Vou colocar uma regra de 3 extremamente simples e com números arbitrários aqui, números imaginários, só para visualizar. Eu posso conseguir fazer uma repetição com 100 quilos ou eu posso fazer 100 repetições com 1 quilo. Mas eu não vou conseguir fazer 100 repetições com 100 quilos. Então, quanto maior é o volume, tipo 100 repetições, quanto mais repetição eu faço, menos intensidade eu consigo empregar. Ou seja, um treino de 2 horas, que é um treino muito demorado, ele acaba tendo uma intensidade muito baixa. Ok, então para a gente crescer mais o braço, tudo isso foi para explicar como que a gente faz para crescer mais o braço. Você precisa empregar a maior quantidade de volume possível com a maior intensidade possível. Por isso que para hipertrofia é tão interessante a gente trabalhar naquela faixa mágica de 8 a 12 repetições, 6 a 15 repetições. Porque nessa faixa de repetições a gente consegue conciliar uma carga alta, interessante, com um número de repetições também alto. Então é uma forma de você otimizar tanto intensidade quanto volume. Se eu faço 15 repetições, 20, 25 repetições, ou seja, um alto volume, a intensidade, o peso que eu consigo utilizar cai muito.
E se eu faço tipo 2, 3 repetições, um volume muito baixo, porém uma intensidade muito alta. Não que esteja errado, dá para hipertrofiar dessa forma também, mas por isso que 8 a 12, 6 a 15 ali é um número mágico. A gente procura ficar a maior parte do tempo treinando o braço nessa faixa de repetições e a gente passa um tempo menor fazendo com 25, a gente passa um tempo menor fazendo com 4 repetições. Tá, galera? Então, para crescer o braço, você precisa entender os princípios do treinamento. Adaptação, sobrecarga progressiva, reversibilidade. Tem vários princípios que vão ditar se você vai crescer ou não. Você precisa entender isso. E o princípio da interdependência volume-intensidade é extremamente importante para isso. É um dos mais importantes para aumentar o tamanho do teu braço. Então, galera, como crescer o braço mais rápido é isso. Entenda os princípios e aplique-os. Outra pergunta que me fazem muito: Otto, quais são os melhores suplementos? Olha, eu particularmente, vou ser bem direto nessa resposta. Eu particularmente tomo há muitos anos whey, creatina e cafeína. No caso eu tomo café mesmo, não é o suplemento de cafeína. Às vezes eu tomo pré-treino. Por quê? Bom, primeiramente, todos esses 3 suplementos eles têm sua eficácia comprovada. Já tem na literatura descrito que para a maioria dos sujeitos, na maioria dos casos, esses suplementos eles vão funcionar para o ganho de massa muscular. O whey, ele tem proteína. E para quem não sabe, o músculo é feito de proteínas. Então você precisa comer proteína para essa proteína que você come virar proteína no seu músculo. Então o whey ele impacta diretamente o tamanho do teu músculo, caso você não coma a quantidade suficiente de proteína que você precisa. Outro suplemento muito interessante que eu gosto e utilizo é a creatina, porque ela também tem eficácia comprovada. Qual que é o benefício da creatina? Ela vai aumentar a sua força máxima. Então, se antes eu conseguia fazer uma repetição com 100 quilos, por exemplo, usando a creatina, eu posso conseguir fazer 2 repetições com 100 quilos. Tá? Só um exemplo para ilustrar. Lembra que eu falei que o volume e a intensidade são importantes? Então, a creatina ela vai te permitir fazer mais repetições com uma intensidade maior. Então, de forma indireta, ela vai estar contribuindo para você ganhar massa muscular, porque vai te permitir fazer mais volume e mais intensidade. Ela também trabalha na restauração dos estoques de energia. Quando a gente começa a treinar, você tem aqui no seu músculo energia. Você começou a movimentar, essa energia ela vai indo embora para encurtar o seu músculo. Quando você toma creatina, além de você aumentar esse estoque de energia, ser um estoque maior que vai te permitir fazer mais repetições, esse estoque ele se recupera mais rápido no seu intervalo. Então, se antes você teria que descansar 45 segundos para realizar uma nova série de 8 repetições, por exemplo, agora, descansando 30 segundos, você já vai ser capaz de realizar uma nova série de 8 repetições. Exemplo. Outro suplemento que tem a sua eficácia comprovada e que eu utilizo, não na forma de cafeína em cápsulas, eu tomo o café mesmo. Por quê? A cafeína, ela está comprovado que aumenta o desempenho. Se você tomar ali de 5 minutos a 30 minutos antes do treino, se eu não estou enganado, mas ou seja, o whey e a creatina são suplementos de longo prazo. Não é um efeito imediato, não é tomou, sentiu. A cafeína é tomou, sentiu. Você vai tomar a cafeína, você vai fazer o seu treino, você vai pegar mais pesado. Você vai retardar a chegada da fadiga, você vai conseguir fazer mais repetições com o mesmo peso sem se cansar, você vai ficar mais focado no treino, seus intervalos também, você vai se recuperar melhor. Basicamente a cafeína, o café, vai te dar sangue nos olhos para treinar mais pesado. E treinar pesado vai fazer o tamanho do teu músculo crescer mais. Então esses são os 3 principais suplementos que eu particularmente utilizo há muitos anos: whey, creatina e cafeína. Galera, quem tiver alguma dúvida no final eu vou abrir para perguntinhas, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da live. Qualquer coisa podem mandar aí comentários, fiquem à vontade. Bom, a terceira pergunta que me fazem muito é: Otto, qual é a melhor divisão de treino? Melhor divisão de treino depende do seu nível de treinamento e também da frequência que você treina. Bom, se eu sou um indivíduo iniciante, a melhor divisão de treino para mim vai ser uma divisão em que eu treino muitos músculos em um único dia. Por que disso? Porque quando eu treino todos os músculos em um único dia, acaba que eu
tenho o mesmo tempo para treinar. Ó, eu tenho 1 hora para treinar, beleza? Se nessa 1 hora eu treinar todos os músculos, eu vou dar uma atenção pequena para cada um deles. Então eu não vou destruir meu músculo, eu vou dar só um estímulozinho, só um estímulozinho. O iniciante deve fazer a divisão de corpo inteiro, porque não está acostumado a fazer muito exercício, então começa só com um pouquinho. Nunca fez um supino, cara, não tem pra que chegar e moer o peitoral, se acabar, vai ficar 2 semanas sem mexer o braço. Então iniciante, divisões menores. Começa com full body, beleza, um mêsinho de full body, adaptou o corpo a fazer uma série, 2 séries pro peitoral por dia, beleza. Aí aumenta, aí vai dividir em 2 treinos, então você vai dividir, tipo, agora a gente vai colocar metade dos músculos em um dia, metade dos músculos no outro dia e vai dar o dobro de volume, porque a gente tem a mesma hora para treinar, metade dos músculos, então a gente dobra a quantidade. Mais ou menos nessa pegada, deu para entender? Ok, então para o iniciante, divisões menores. O avançado, ele pode realizar divisões maiores ou menores. O avançado ele pode realizar até uma divisão ABCDE. Às vezes ABCDE, F, dependendo, eu tenho um aluno que treina 8 vezes por semana, então ele faz uma divisão ABCDEF. Por que a frequência é importante? Dependendo da magnitude, ou seja, dependendo da força do estímulo que você der, você vai precisar de mais ou menos descanso. Tem gente que acha que precisa descansar 48 horas entre um treino e outro e deu, que isso é regra. Não é bem assim. Por que, gente, não é 48 horas? Pensa se eu vou para academia e se eu sou avançado, eu faço aqui, ó, uma série de bíceps. Pô, só uma série de bíceps. Você acha mesmo que eu vou precisar de 48 horas para o meu músculo se recuperar para fazer aquilo de novo? Claro que não. Daqui a 5 horas ele já se recuperou e já está pronto para outra. Depende muito do seu volume e da sua intensidade. Quanto maior for o volume e a intensidade empregada no treino, maior vai ter que ser a recuperação, o descanso entre um treino e outro. Bom, via de regra, a gente deve descansar ali, cara, de 24 horas até uma semana para repetir o mesmo estímulo. Por que um gap tão grande? Se eu faço um treino de corpo inteiro, ou seja, eu faço um pouquinho de cada, 24 horas após, muito provavelmente eu já vou estar apto para fazer aquele treino de novo, principalmente se eu já for mais avançado. O iniciante talvez não, talvez ele precise de mais, de 48 horas, às vezes 72 horas. Já o avançado, no dia seguinte. Agora, quando que eu posso precisar de uma semana para me recuperar? Digamos que eu sou um indivíduo avançado e eu treino 5 vezes por semana, eu faço um treino ABCDE, um treino por dia da semana. Como no treino A, por exemplo, eu vou fazer só peito, eu vou arregaçar o peito, eu vou destruir, acabar com ele. De forma que aí sim ele vai precisar de uma semana inteira para se recuperar, porque eu vou fazer muito treino, muitos exercícios, muitas séries com muito peso. Por isso também que eu não recomendo divisões tão grandes, tipo um ABCDE para iniciante. Não faz o menor sentido, na minha opinião. Se ele não está acostumado a fazer sequer uma série, um exercício para peito, por que ele vai fazer 5 exercícios para peito em um único dia? Vai destruir o moleque, entendeu? Mas beleza, levando em consideração que a melhor divisão de treino ela é relativa, não é absoluta, depende de quantas vezes por semana você treina e do seu nível de treinamento, não existe diferença significativa entre as divisões de treino. Já existem estudos comparando uma divisão de corpo inteiro com divisões ABC com divisões ABCDE, ou seja, dividir o corpo inteiro em um único dia, ou em 3 dias, ou em 5 dias. O resultado é que dá na mesma desde que o volume seja equalizado. Lembrando que volume é a quantidade de séries, numa forma mais geral, mais grossa. Então, se eu faço um treino ABCDE, vamos pegar só o peito, vamos falar do peito para exemplificar que a melhor divisão de treino não existe. Digamos que eu treino 5 vezes por semana, ok? Digamos que eu vou fazer um treino de corpo inteiro e eu vou treinar peito, então, todos os dias. Eu vou fazer um exercício para peito aqui, um exercício para peito, outro. Ao final de uma semana, concorda que eu vou ter feito 5 exercícios para peito? Ok? Por outro lado, eu posso pegar um único dia e treinar só peito. Os estudos mostram que dá na mesma. Dá na mesma. Se você faz tudo em um dia ou se você divide ao longo da semana, então o que importa é o volume ao longo da semana. Não importa o que você faz em um único dia. Importa o que você faz em um período de tempo, tá? Então, melhor divisão de treino depende de nível de treinamento, frequência, quantas vezes você treina por semana, há quanto tempo você treina e
e depende, tipo, não existe o melhor, né? O que importa é o volume que você faz ao longo de uma semana. Eu vi ali a pergunta, eu vi que alguém perguntou, tá? Bob Jerônimo, se o hipercalórico é recomendado. Cara, eu vou falar brevemente. Hipercalórico é recomendado para indivíduos extremamente magros, que têm dificuldade em comer. O hipercalórico é um suplemento interessante também. Tem a sua eficácia comprovada, que vai te dar carboidratos ali, que não vai pesar muito no estômago, vai fazer digestão rápida, é um suplemento bem interessante. O meu problema com o hipercalórico é que me dá muita espinha, então eu não tomo. Muita gente também me pergunta, Otto, como ter motivação para treinar? Essa é simples. Para você ter motivação para treinar, você precisa saber por que você treina. E eu te recomendo ir mais além. Eu te recomendo encontrar um motivo bem profundo. Bem profundo, por que diabos você treina? Por que você vai para academia e sofre e faz força e dói e passa 1 hora do seu dia lá que podia estar fazendo outra coisa? A academia, ela parece ser chato, parece ser dolorido. Então você precisa ter um motivo bem forte para te levar até lá. Um motivo bem sentimental, que realmente te mova, te impulsiona na direção daquilo. Então você precisa saber por que você treina e esse motivo ele tem que ser mais forte do que as suas desculpas. Se, por exemplo, eu falo sobre o limiar de dor. Digamos que eu tenho um corpo mais ou menos. Meu corpo, ele não vai me incomodar muito. Tipo, beleza, de boa. Só que por outro lado, ir pra academia vai me incomodar mais do que o meu corpo que não me incomoda tanto, entendeu? Por outro lado, se o meu corpo por exemplo, se eu sou muito magro, eu não gosto do meu corpo, eu tenho vergonha do meu corpo, as pessoas me zoam por causa disso, é uma coisa que mexe comigo, que eu gostaria muito de mudar, então vai ser mais desconfortável continuar com esse corpo do que ir pra academia treinar, entendeu? Então, como ter motivação para treinar? Saiba exatamente por que você treina. É porque você quer ter um corpo melhor? Ok. Por que você vai chamar mais atenção? Beleza. Por que você quer chamar mais atenção? Porque isso vai mexer com a sua autoestima, com a sua autoconfiança? Beleza. Por que você quer mexer com a sua autoestima, melhorar, aumentar a tua autoestima, a tua autoconfiança? Porque isso vai te fazer mais feliz, você vai ser uma pessoa mais autêntica, vai saber se expressar melhor, vai desempenhar melhor no trabalho, vai conversar melhor com seus amigos. Procure bem fundo na causa, no porquê você quer fazer musculação. Vai bem fundo lá nos teus sentimentos mais internos. E de preferência escreve isso vai te ajudar muito a ter motivação para treinar. Saber exatamente o porquê você treina. Você vai ter que ter um motivo bem forte, porque treinar não é fácil. Outra pergunta que me fazem muito é: Otto, eu treino e não ganho peso. Bom, existem duas coisas principais. A primeira é a alimentação. Para você ganhar peso, você precisa comer mais calorias do que você gasta. Você pode me dizer, mas Otto, eu já estou comendo muito. Pode ser que o muito que você come hoje é muito para você do passado. Aquela pessoa que comia pouquinho, hoje você come muito. Mas se o seu peso já se adaptou, digamos, você subiu de 60 para 65 quilos. Você acha que você está comendo muito. Mas isso é como uma pessoa de 65 quilos come. Você quer chegar em 70? Come igual uma pessoa de 70 quilos come. Básico. Não, beleza, Otto, eu estou comendo cada dia mais, beleza. Então você vai começar a ganhar peso. Agora você precisa se preocupar em transformar esse peso em músculo, não em gordura. E outra forma de fazer isso é através da periodização. Quando o seu treino está muito na mesmice, está muito igual, a gente acaba que infringe o princípio da sobrecarga progressiva e da adaptação, que são princípios que a gente precisa seguir para continuar evoluindo. Se o estímulo que eu estou dando, ele está sempre igual, ele nunca é maior, esse é meu nível de treinamento. Para eu chegar aqui, eu preciso dar um estímulo aqui, um estímulo maior. Então você precisa aumentar o seu treino, dificultar o seu treino. Através de uma periodização é que a gente faz esse planejamento. Se você está estagnado, eventualmente é o caso de você fazer um período recuperativo, ou fazer um período treinando força, ou fazer um período treinando resistência, mas tirar um mês para mudar completamente o que você está fazendo. Aplicar o princípio da variabilidade, que nos diz que a gente precisa constantemente mudar os nossos estímulos para obter resultados ótimos. Então, se você não está ganhando peso, dá uma olhada no seu treino, vê se de repente não está tudo muito parecido e faz uma mudança brusca nele. Pega e faz um treinão de força, um mês treinando força, já vou falar como treinar força, ou um mês treinando resistência, ou um mês com treinos bem leves,
para se recuperar. Então, se você não está ganhando peso, ou você vai ter que comer mais, ou você vai ter que mudar drasticamente o seu treino através de uma periodização. Muita gente me pergunta também qual a diferença entre um treino de força e um treino de hipertrofia. Muito legal essa pergunta. Bom, o treino de hipertrofia, ele abrange cargas leves, cargas moderadas e cargas altas. Ele abrange intervalos curtos, intervalos médios, intervalos longos. Ele abrange um número alto de repetições, número baixo de repetições e número médio de repetições. Mas tudo isso de uma forma extremamente planejada e não aleatória. Então, para a hipertrofia, você tem uma gama, um leque muito grande de opções para trabalhar. Para força é um pouquinho diferente. Para força máxima, pensando em realmente ficar mais forte, é interessante você, se já treinar algum tempo, não recomendo para iniciantes, mas se você já treinar algum tempo, você treinar com altas cargas, bastante peso. Não estou dizendo encher de peso e fazer tudo errado, não. É fazer com peso alto, maior do que o que você está acostumado, porém fazendo certo e dentro do número de repetições que está programado. Por exemplo, se para hipertrofia a gente pode treinar tanto com 6 repetições, quanto com 12 repetições, quanto com 25 repetições, para um treino de força máxima é mais interessante a gente trabalhar até 6 repetições. Uma repetição vai ganhar força, 2 repetições vai ganhar força, 3, 4. Quanto menos repetição, mais peso você vai colocar. Lembra? Princípio, interdependência. Quanto maior volume, menor intensidade. No caso do treino de força, a gente coloca uma altíssima intensidade, cargas próximas do 100% de uma repetição máxima, ou seja, cargas que você muito próximas do peso máximo que você consegue levantar no exercício. Digamos que no supino eu consigo fazer uma única repetição com 100 kg. Então eu vou trabalhar próximo de 100 kg. Eu vou trabalhar com 100 kg, 95 kg, 90 kg, 85 kg. Não muito mais baixo do que isso. E também eu vou trabalhar com intervalos bem mais longos do que em treinos de hipertrofia. Por quê? Quanto maior a carga, maior é o intervalo de descanso para você conseguir repetir outra série com a mesma qualidade. Outra diferença do treino de força para o treino de hipertrofia, o treino de força ele geralmente tem mais séries, 4, 5, 6 séries. Porque como a gente faz poucas repetições, acaba que o músculo ele não fica tanto tempo sob tensão, igual no treino de hipertrofia. O músculo ele não trabalha por tanto tempo. O treino de força ele precisa de mais séries para compensar o baixo número de repetições e acabar somando uma quantidade legal de esforço, entendeu? Outra coisa diferente do treino de força são a escolha dos exercícios. No treino de força a gente vai focar principalmente, quase que exclusivamente em exercícios multiarticulares, que são exercícios que envolvem mais de uma articulação. Então no treino de força a gente vai fazer exercícios básicos como supino, supino inclinado, desenvolvimento, agachamento, levantamento terra, barra fixa, remada cavalinho, esses exercícios básicos para treino de força. Beleza? Então, a diferença do treino de força para o treino de hipertrofia, menos repetição, mais série, mais intervalo, exercícios básicos. Outra pergunta, gente, que me fazem muito é, tu dá uma dica para deixar o peitoral rasgado. Eu vou abrir o jogo aqui, vou falar uma coisa que eu nunca falei. Quando eu comecei a treinar, meu instrutor, ele me passou, era um treino era um ABC, era peito e tríceps, costas e bíceps, perna e ombro. Eu queria muito desenvolver o meu peitoral, então o que eu fazia? Eu fazia o treino A, eu fazia peito e tríceps. Se eu fosse no dia seguinte, eu fazia o treino B, costas e bíceps. Se eu fosse no dia seguinte, eu fazia o treino C, perna e ombro. Se eu fosse 3 dias seguidos, eu seguia a ordem. Se eu não fosse 3 dias seguidos, por exemplo, eu fiz o treino de peito, ou seja, então eu sabia que a cada 4 dias eu podia treinar peito naquele esquema. Digamos que eu fosse eu fizesse treino de peito, aí eu faltasse. Aqui, em vez de fazer costas, que era o próximo treino, eu fazia peito de novo. Então, eu sempre dava mais atenção pro peito, sempre peito. Então, dessa forma, eu aumentei a frequência que eu treinava peito peito mais vezes na semana. E isso é uma forma que vai impactar o seu volume. Se eu treino peito mais vezes na semana, ao final de uma semana eu vou acabar fazendo mais séries. E eu falei que mais séries é uma coisa que está muito relacionada a um maior aumento da massa muscular. Então, se você quer desenvolver o seu peito, dá mais atenção para ele. Faz mais exercícios, faz mais séries,
treina com mais frequência, treina com mais vontade, bota mais peso. Pablo Valadares, eu comecei a desenvolver com quantos anos? Cara, eu comecei a treinar com 17, eu não tive bons resultados assim até os 20, eu era muito magrinho. Aproximadamente aos 21 anos, que deu o boom assim, foi quando eu comecei a entender realmente como funciona a musculação. Foi aí que em um ano eu tive um resultado melhor do que nos 3 anos anteriores. Então foi muito importante nessa minha caminhada eu aprender sobre musculação. Eu entender tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora, estudar profundamente isso. Beleza? Então, gente, para deixar o peitoral rasgado, frequência, ou seja, frequência, quantas vezes você treina mais vezes por semana. Volume, faz mais séries por semana. Intensidade, agora uma intensidade relativa, não é quantidade de carga somente, mas treina com vontade de peito, vai realmente até a falha, dá o teu máximo, dá o teu melhor se você realmente quer desenvolver. Dá para ganhar 10 quilos treinando 3 vezes por semana? Uma pergunta que me fazem muito. Dá. Eu tenho um aluno que recentemente ele ganhou 12 quilos, a gente está treinando há tipo 5 meses, entrou no 5º mês agora, ele ganhou 12 quilos em 4 meses e ele treina só 2 vezes por semana. Isso vai depender muito do seu estágio atual. Se você, por exemplo, é um cara que já pesa 100 quilos, pô, já tem massa pra caramba, treinar 2 vezes por semana, você vai conseguir ganhar 10 quilos? Confesso que vai ser difícil, porque o volume é muito importante. Em 2 vezes por semana, você dificilmente vai conseguir fazer a mesma quantidade de séries que você conseguiria fazer treinando 7 vezes por semana, por exemplo. Então, até certo ponto, você consegue ganhar 10 quilos treinando 2, 3 vezes por semana. Mas, a partir de um certo nível, aí fica mais difícil. Então, tipo, teus primeiros 10 quilos, você consegue tranquilamente treinando 2, 3 vezes por semana. Os próximos 10, aí já fica um pouquinho mais difícil. Talvez, provável que consiga também. Mas os próximos 10, aí vai ser difícil. O que é mais eficiente? Outra pergunta que me fazem muito, a 9ª pergunta, tá galera? Quase fechando a live, aí eu vou abrir para perguntas. 9ª pergunta que me fazem muito é, o que é mais eficiente? Peso livre ou máquina? Eu vou responder essa pergunta. O que é mais eficiente? Garfo ou faca? Depende. Depende do teu objetivo. Você quer cortar? Você quer espetar? Você quer... Então, cada um tem seu momento certo. Primeiro você espeta, depois você corta. E você... Então, na musculação é a mesma coisa. Não tem um que é melhor que o outro. Eles são diferentes, cada um tem o seu momento. O peso livre, que é treinar com o peso do corpo, com barras, anilhas, halteres, é mais interessante para você fazer no início do treino, no começo. Chegou na academia, começa os exercícios de peso livre. Por quê? Eles exigem mais de você. Eles cansam mais. Então você aproveita que está mais descansado e faz logo no início. Por que cansa mais? Porque envolve mais musculatura. Na máquina, geralmente você está ali sentadinho, encostado, então já facilita um monte. Peso livre, geralmente você está em pé. Também, o peso livre, ele é mais instável do que a máquina. Ele quer ir para qualquer lugar, ele quer ir para qualquer direção. Então exige um trabalho de músculos estabilizadores. Enquanto que nas máquinas não tem esse trabalho tão grande dos músculos estabilizadores, porque o peso, muitas vezes na máquina, ele faz uma única direção. O peso ele só faz isso, ó, e de volta. Então é mais simples. Logo, peso livre ou máquina, qual é mais eficiente? Cada um tem o seu momento, são diferentes, peso livre é mais legal no início, máquina é mais legal no final. Então essa combinação é bem poderosa. O Cadu perguntou, para o ganho de massa muscular, se ele é melhor para o desenvolvimento, treinar de segunda a domingo ou esperar um dia, ou separar um dia para descanso total? Cara, essa é uma pergunta boa, que depende de muitos fatores, tá, Cadu? Cara, assim, ó, eu particularmente gosto de treinar 7 dias por semana. Só que aí o que eu faço? No 7º dia, por exemplo, ou não necessariamente, em qualquer momento que eu sentir que o meu corpo ele tá cansado, eu cheguei na academia e eu falo, tipo, putz, hoje não vai render. Ou, tipo, cara, eu tô muito cansado mesmo, assim, ó, não consigo levantar peso. Aí o que eu faço? Eu faço um treino leve. Então eu faço um treino levinho. Ou se eu estiver extremamente cansado mesmo, eu faço um treino só de alongamento, treino só de flexibilidade, porque isso vai ajudar no meu desenvolvimento total. Ou um treino só de cardio, para queimar gordura. E sem trabalhar os músculos, né? Deixando meus músculos descansar, porque o trabalho do músculo no exercício cardiorrespiratório é muito pequeno, que ele divide para muitos músculos.
Então, cara, eu gosto de treinar 7 dias por semana, mas você precisa escutar muito o seu corpo. Porque você não pode treinar durante 2 meses, pesado, 7 dias por semana, a chance de lesão é muito grande. Porque o músculo ele não vai estar se recuperando. Então eu gosto de fazer 7 dias por semana, mas sempre alguns treinos vão ser leves, vão ser treinos de descanso, entende? Tem só mais uma pergunta, eu vou responder essa pergunta e aí eu vou abrir. Eu vi que o pessoal fez uma pergunta aqui nas caixinhas, já preparem suas perguntas também. Galera, então a última pergunta é, Otto, como faz para participar da semana 10 kg sem bomba? Galera, a semana 10 kg sem bomba vai começar daqui a 4 dias, tá? É na segunda-feira, isso. Para quem não sabe, eu vou ensinar como você pode fazer para ganhar 10 kg de massa muscular sem tomar bomba e montando seus próprios treinos. Ou seja, aprendendo tudo isso que eu ensinei aqui para vocês, só que de uma forma um pouco mais aprofundada. Vão ser 3 aulas, 100% online e 100% gratuitas. Para você fazer a sua inscrição, você clica no link que está na minha bio, entra no meu Instagram, vai ter um link lá na minha descrição, lá na bio. Você clica nesse link e vai parar em um site. Lá você cadastra seu nome, seu e-mail e confirma. Você vai receber um e-mail com a confirmação da sua inscrição e você, garantiu sua vaga. Se você não recebeu o seu e-mail de confirmação ou caiu no spam, dá uma olhada no spam, abre o e-mail e me aceita lá, responde o e-mail, faz alguma coisa para o e-mail identificar que não é spam, que você quer receber aquele e-mail, ou você pode ter digitado o seu e-mail errado, às vezes botou uma letra a mais, tá? Beleza, galera? Então, dúvidas respondidas, eu vou abrir aqui agora para dúvidas das galeras. Melhor marca de suplementos? Uma pergunta diferente, que eu não recebo muito. Cara, eu gosto das marcas que já estão há muitos... O Zé falou que o cachorro fazendo música de fundo. Cara, eu gosto das marcas que já são tradicionais no mercado, as marcas que já estão há muitos anos, porque se elas fossem ruins já teriam caído, certo? Marcas que já estão há muito tempo no mercado. Integral Médica, bastante tempo. Max Titanium também. Tem aquela... Cara, tem a Growth. Eu também confio, eu não sei há quanto tempo ela está no mercado, mas eu confio porque ela patrocina muitos atletas, muitas pessoas do ramo. Então eu escuto muito falar dela e eu acredito que seja uma boa marca também. Eu vou sempre nas mais tradicionais. Rafael perguntou quando tomar whey, melhor antes ou depois do treino. Rafa, eu vou te passar o que o meu nutricionista sempre me fala, que é o seguinte: não importa tanto o momento que você vai tomar whey, se a sua quantidade de proteína ela está sendo batida. Digamos assim, que você tenha 70 quilos e você consuma 3 gramas por quilo de proteína. Então, tipo assim, você precisa consumir 210 gramas de proteína, esse é o máximo que você consegue absorver e transformar em músculo. Se você está consumindo toda a proteína necessária, não importa tanto se vai ser antes ou depois do treino, entendeu? Não vai ter um impacto tão grande assim. Outra coisa, eu procuro, particularmente falando como pessoa, eu procuro tomar whey no momento mais propício para mim. Tipo, às vezes não é nem antes nem depois do treino, às vezes é que eu tô na correria, eu não consigo fazer uma refeição, eu tomo whey naquele momento porque vai me ajudar a bater as proteínas, o horário não é tão importante assim e é um momento que eu não consigo comer, então cai como uma luva. Só que, agora assim, bem objetivo, antes ou depois do treino, cara, se tivesse que escolher, tá? Seria depois do treino. Porque é depois do treino que nós abrimos nossa janela anabólica, ou seja, a gente degrada, a gente destrói o músculo e o músculo ele fica propício, ele fica assim, ó, dá proteína, entendeu? Então o músculo ele fica mais receptivo às proteínas para irem direto para lá e reconstruir massa muscular, beleza? O Léo perguntou se é melhor treinar de dia ou de noite, se tem diferença. Cara, tem algumas diferenças. Não existe uma resposta absoluta. Não existe, tipo, de dia é melhor ou de noite é melhor. O que for melhor pra você é melhor. O interessante é que você treine todos os dias no mesmo horário, se possível, ou no mesmo período. Eu recomendo que você treine uma vez de dia, uma de noite, uma de tarde. Identifique qual você se saiu melhor. Houveram momentos da minha vida em que eu não rendia nada de manhã e eu treinava muito pesado de noite. E se eu treinava de manhã, eu não rendia nada. Atualmente, eu trabalho em pé, ao longo do dia eu me canso. Se eu deixar para treinar à noite, eu simplesmente não consigo, eu estou morto. Então, atualmente, eu rendo muito mais de manhã. Então, o horário que for melhor para você é o melhor horário. O Pedro Otávio perguntou qual é o descanso ideal entre as séries. Pedro, para um treino de ganho de massa muscular, vai variar um pouco. Assim, cara, aproximadamente, tá? Entre 30 segundos e 3 minutos. Depende do número de repetições que você vai fazer e do peso que você vai usar.
quanto mais peso você usar, menos repetição você vai fazer e mais intervalo você vai dar. Então, mais peso, mais intervalo. Mais repetição, menos intervalo. Exemplo prático, eu vou fazer 3 séries de 6 repetições. Então eu vou botar muito peso, que é pouca repetição, e eu vou botar bastante intervalo, porque é muito peso. Então, tipo, 3 minutos. Por outro lado, digamos que eu vou fazer 25 repetições. 25 repetições é bastante repetição, logo é pouco peso, logo pouco tempo de intervalo já é o suficiente para eu fazer uma nova série, beleza? Existe, Pedro, uma tendência entre o intervalo mais longo ser mais eficiente para o ganho de massa muscular. Porque no intervalo a gente se recupera. E quando a gente se recupera, a próxima série ela sai melhor. Então você consegue pegar mais peso e fazer mais repetições quanto mais você descansar. Logo, como pegar muito peso e fazer muitas repetições é muito importante para desenvolver massa muscular, o intervalo longo ele tem essa vantagem. Então existe uma tendência, não é absoluto. Porém, tem uma tendência de ser melhor fazer bastante intervalo. Porém, a gente precisa otimizar. Tem gente que não pode ficar 3 horas na academia. Então a gente procura fazer a maior recuperação possível, o melhor custo-benefício, né? Cara, geralmente o sweet spot, assim, o ponto ideal de intervalo é algo entre 45 segundos e 1 minuto e meio. Fechou? O Giovanni perguntou qual o tempo de descanso para começar a série. Eu acho que foi perguntaram ao mesmo tempo, o Giovanni e o Pedro Otávio. Legal, então eu respondi a pergunta dos dois. Vou abrir uma aqui da caixinha. Tá, o Pablo Valadares mandou uma pergunta bem legal aqui, ó. O Pablo Valadares, ele perguntou se existe treino que gasta mais calorias que outro. Cara, existe sim um treino que gasta mais calorias. Existe. O treino que gasta mais calorias, Pablo, é aquele que a gente pega bastante peso e que a gente consegue fazer bastante repetição. Como que a gente faz isso? Deixando a cadência livre, não controlando a velocidade do movimento. Se eu empurro em 1 e eu desço em 3 segundos, isso dificulta o exercício e limita a quantidade de peso que eu consigo pegar. Se eu faço assim, ó, pum, 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 1 para 1, rapidão, eu vou conseguir botar bastante peso e fazer bastante repetição. E isso vai gastar mais caloria. Então, o treino que gasta mais caloria é aquele que a gente faz mais ou menos 10 repetições com o máximo de peso para 10 repetições. Esse é um que gasta muita caloria. E também, Pablo, o treino que com exercícios mais completos. Tipo assim, ó, uma rosca direta, ó, eu apoiei meu braço aqui, ó, só fiz isso, ó. Cara, só tem um músculozinho de nada trabalhando aqui, ó. Então ele vai gastar poucas calorias. Por outro lado, um agachamento com barra nas costas, todos os músculos do meu corpo estão trabalhando, então vai gastar muito mais calorias. Então, é a carga, o número de repetições, a velocidade que você utiliza e a escolha dos exercícios, tá? O Evaldo perguntou minha opinião sobre hipercalórico. Cara, hipercalórico eu acho válido para ganhar massa muscular, só que me dá muita espinha. Mas se você treina pesado e você vai conseguir gastar todas as calorias para não acumular como gordura, vai transformar em músculo, é válido sim, hipercalórico é bacana. Eu só não uso porque me dá muita espinha mesmo. Cara, me perguntaram aqui, o Fábio perguntou a diferença entre treino focado em força e hipertrofia. Cara, essa eu não vou poder responder porque, cara, eu falei sobre isso. Essa foi, ó, o vídeo vai ficar salvo no IGTV, tá? Essa foi a 6ª pergunta, tá? Mais ou menos tá ali em 15, 20 minutos de vídeo. Depois dá uma olhadinha lá, vai estar salvo no IGTV. Cara, vou pincelar bem rápido, só para não deixar sem resposta. Tem diferença. Treino de força a gente usa mais peso, mais intervalo, exercícios mais básicos, tá? Treino de hipertrofia a gente usa pesos altos e baixos, velocidades, cargas altas e baixas, número de repetições altas e baixas, a gente varia mais. O treino de força é um pouco mais fechadinho, assim. A alimentação para dia de treino e dia de descanso é igual ou diferente? Lucão, obrigado, eu vi que você tá desde o início da live, né, cara? Você foi o primeiro a entrar, brigadão por ter participado. Lucas, a alimentação, cara, ela pode ser diferente. Quem cuida dessa parte, quem estuda bem essa parte de alimentação é o nutricionista, né? Eu recomendo o GK Nutri, eu entendo um pouco sobre alimentação, talvez um pouco mais do que alguns de vocês, porque eu já pratico musculação há muito tempo, né? Mas eu não estudei a fundo sobre isso, meu conhecimento é mais básico.
O meu nutricionista, ele já me passou alimentação diferente pro dia que eu treinava e pro dia que eu não treinava. Então, o dia que eu treinava tinha mais calorias. Ele, tipo assim, ó, digamos que eu vá treinar dia sim, dia não. Nos dias que eu vou treinar, eu gasto 500 calorias a mais. No dia que eu não treino, eu gasto 500 calorias a menos. Então, no dia que eu treinava, ele botava mais comida, tá? Que era para compensar as calorias que eu gastei. Só que eu, particularmente, não gostava de fazer isso. Eu não gosto de um dia comer de um jeito. Eu gosto de tudo igual, tudo igual, tudo igual. Facilita a minha rotina. Então, eu pedi para ele pegar tudo e dividir. Então, tipo, em vez de consumir e gastar 500 aqui, tipo, eu gasto 500 aqui e eu consumo 250 aqui e aqui. Entendeu? O IGCDO perguntou se eu recomendo hipercalórico caseiro para ganho de massa. Cara, tranquilo, não vejo problema nenhum. Eu acho interessante. Pode dar, cara. Tem que botar caloria para dentro mesmo. Tem que dar jeito de ganhar músculo aí. O Léo Zidane, Léo, não responde não, cara. Se o cardio atrapalha o ganho de musculatura. Existem estudos mostrando isso. Cara, basicamente o que os estudos apontam é que se a gente faz até 1 hora de cardio por semana, não atrapalha o desenvolvimento dos músculos. Mais do que isso, pode começar a atrapalhar. Ah, valeu isso, tô até emocionado. Então, cara, a gente chama isso de treinamento concorrente. O que eu recomendo, Léo? Digamos que você treina 4 vezes por semana. Você pode fazer, tipo, 15 minutos no final de cada treino. Ou você pode fazer 3 vezes de 20 minutos, ou você pode tirar um dia para fazer só isso. Mas, basicamente, se você compensar comendo as calorias que você gastou depois, teoricamente não vai ter problema, sabe? O cardio, o que ele vai fazer? O cardio nada mais vai fazer do que vai gastar calorias. Só que você vai ter depois o trabalho de repor essas calorias. Então, evita fazer muito cardio porque você vai ter que comer muito. E, geralmente, quem quer ganhar massa muscular ou quem quer ganhar muita massa muscular, já é difícil comer tudo que precisa comer. Ainda mais se você ficar gastando fazendo cardio. Então eu acho até 1 hora por semana eu acho legal de fazer cardio para crescer bem seco. Mas mais do que isso eu já acho que começa a atrapalhar, tá? Eu e os estudos apontam isso, beleza? O certo é comer muito em porção. O ideal, Léo, é que você divida em pelo menos 4 refeições ao dia, sabe? Se você comesse somente uma vez ao dia, você não otimizaria o máximo da sua absorção. É como se você comesse isso aqui, isso aqui é uma quantidade de comida. É como se você comesse isso e absorvesse isso, entendeu? Porque o seu corpo ele não tem capacidade de absorver tudo de uma única vez. Então, acaba não sendo tão interessante quanto se você consumisse 4 vezes ao dia. Daí você vai, você vai consumir isso. Aí você vai, em uma refeição tu absorve isso, na outra tu absorve isso, na outra tu absorve isso, na outra tu absorve isso. Então, pelo menos 4 vezes ao dia é mais interessante para ter um melhor resultado. Beleza, Léo? Tem compulsão alimentar e nessa correria piora. Dá uma dica. Pô, cara. Olha, essa é uma questão delicada, cara. Eu vou falar pra ti. Eu acredito até que seria mais uma questão psicológica, né, da compulsão. Cara, eu particularmente posso te indicar... Identifica o gatilho que dispara a sua compulsão. Geralmente, alguma coisa, os comportamentos geralmente funcionam dessa forma, né? Tipo, isso dispara isso. Então, toda vez que isso acontece. Então, tipo, sei lá, você vê alguém comendo, te dá vontade de comer. Ou, tipo, sei lá, você fica entediado, te dá vontade de comer. Tenta reparar em que momento que bate a tua compulsão. Tenta reparar o que desperta essa tua vontade de comer. E você tenta evitar que isso aconteça. Você procura cortar o gatilho e dessa forma você vai cortar a compulsão, entendeu? É interessante você substituir o hábito. Tipo assim, ó, toda vez que tiver vontade de comer, sai pra dar uma caminhada, entendeu? E você, cara, pode parecer bobo, mas eu juro que funciona, tá? Pode parecer bem bobinho, mas te deu vontade de comer... Faz alguma outra coisa. Tipo, cria o hábito de toda vez que te der vontade de comer, faz a mesma coisa sempre. Tipo, sei lá, liga pra alguém, não sei, tá? Espero ter ajudado. O Breno perguntou se eu jogo futebol umas 2 vezes por semana, que consequentemente fica mais de 1 hora de cardio na semana. Tem alguma refeição pós-fut que você indica bastante calórica para repor as calorias?
Cara, meu antigo nutricionista, quando eu passava com ele, eu tinha que pedalar muito, eu dava aula de bike, né? Aí dava pelo menos 1h30 de bike por semana. O que eu fazia para repor as calorias? Cara, eu tomava açaí, tipo suco de açaí. Eu comprava açaí de 2, 3 litros, assim, tipo um sorvetão, deixava lá no freezer. Aí eu botava lá, dava acho que 200 ml, 400 ml, não me lembro, de açaí, porque o açaí ele desce fácil e ele é bem calórico, sabe? Então ele tipo repõe muito facinho. Beleza, Brenão? Mas o nutricionista ele vai saber indicar melhor para você se realmente esse é o caso, tá bom? Ou hipercalórico também. Hipercalórico repõe sem saciar, né? O problema às vezes é ter que comer muito. Então, hipercalórico e açaí eu sei que são alimentos bem calóricos. Você vai comer, vai repor uma grande quantidade de energia gasta, beleza? Pablão, a semana dos 10 quilos não será ao vivo, tá? Ela vai ser gravada. As aulas vão ser liberadas de manhã. Vai ser na segunda, uma aula na quarta e uma aula na sexta. Você, para assistir as aulas, somente quem tiver inscrito, tá? Vai ter que clicar no link da minha bio e se inscrever, colocar nome e e-mail, senão não vai participar da semana 10 quilos sem bomba, beleza? Aulas gravadas. O Cadu perguntou se pedalar interfere muito no ganho de massa. Depende de quanto, né, Cadu? Se for muito mais do que 1 hora por semana, começa a interferir sim. O Oséas disse que para os magrinhos, assim como eu, que tem dificuldade em ganhar peso, mesmo tomando algum suplemento, mesmo assim ganho de peso e massa não é satisfatório. Isso pode ser algum outro tipo de problema? Oséas, eu sempre falo, né, cara, que o problema pode ser você não saber treinar. Não existe um corpo no mundo que não responda a um estímulo. O problema é que o seu treino ele precisa ser eficiente, precisa ser adequado nos menores detalhes para o ganho de massa muscular. Se você der o estímulo correto para o teu músculo, ele vai danificar, ele vai pedir proteína. Se você comer proteína e comer carboidrato a mais, vai sobrar caloria no teu corpo e como uma matemática você vai ganhar peso, tá? Não tem para onde escorrer calorias. Se você comeu a caloria, ela está dentro de ti. Se você não gastou, se você deu estímulo para o teu músculo, ele tem que crescer. Precisa só saber treinar, beleza? Caraca, Léo, não sabia que açaí é calórico e tu é do Pará. Legal, mano, deve ter bastante açaí. Açaí é extremamente calórico. Me ajudou muito a ganhar peso o açaí, muito. Eu tomava açaí com whey, assim, ó. Cheguei a tomar 2 vezes por dia açaí com whey. Era uma grana, mas, cara, o peso subiu rapidão. A quantidade de hipercalórico para tomar durante o dia, você pode tomar pré e pós-treino, cara, é o seguinte. Bom, eu não gosto muito de entrar nessa área da nutrição, porque o nutricionista vai saber te orientar até melhor do que eu, tá? Mas como eu tenho muito contato com o nutricionista, enfim, eu acho que eu posso te ajudar um pouquinho. Mas se puder procurar um nutri, melhor ainda. É o seguinte, cara, evita, só toma cuidado, tá? Para não substituir refeição por hipercalórico. Hipercalórico não é comida, suplemento não é comida. Você tem que comer, tem que fazer suas refeições bonitinho, lindinho, redondinho. E o suplemento, como o próprio nome já diz, ele suplementa, ele não é nem complementa. A alimentação por si só é completa. O suplemento ele é um a mais, é um extra. Então, cara, você poderia sim, talvez, dependendo se for o teu caso, você precisar disso, não haveria problema, eu não vejo problema em tomar pré e pós-treino. Eu já tomei em algum momento da minha vida, eu já fiz isso. Porém, não é suplemento, não é comida, tá? Isso não pode acabar atrapalhando suas refeições. Vou tomar antes e depois e vou perder almoço e janta. Tipo, nem ferrando, entendeu? O GC perguntou o que é mais eficiente, peso livre ou aparelho. Exatamente uma resposta aqui da minha live. Foi a penúltima pergunta. É a mesma coisa, garfo e faca, o que é melhor? Depende, né? Cada um tem seu momento. Eu gosto de começar, recomendo fortemente começar com aparelho e terminar com máquina, só para recapitular. Ovo, batata doce, peito de frango, funciona ou depende? Cara, eu acredito que funciona assim, eu acho que não depende não, tá, Léo? Essa questão de alimentação não é o meu foco, mas são tipo assim, ó, ovo e peito de frango são excelentes fontes de proteína. Batata doce é uma excelente fonte de carboidratos. Então funciona total, cara. Bem legal. Eu como bastante desses alimentos aí. Funciona super bem, tá? Só que tem a questão da quantidade certinho e tudo mais, né? Galera, então é isso. Eu acho que o pessoal tirou todas as dúvidas, todas foram na caixinha também. A gente tem só mais 3 minutos. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer mesmo imensamente vocês que estiveram aqui comigo durante essa 1 hora. Pra mim passou voando. Eu adorei estar aqui falando com vocês.
podendo falar um pouquinho mais sobre o que eu gosto, poder ajudar vocês. Eu espero realmente que eu tenha contribuído, que amanhã vocês botem em prática uma coisa. Se uma pessoa botar em prática uma coisa que eu falei e tiver um resultado, ganhar 1 quilo, e já vai valer essa 1 hora que eu investi aqui com vocês, tá bom? Obrigado, Caduzeira. Valeu, um abração. Eu vejo vocês lá na semana 10 quilos sem bomba, hein? Façam a inscrição, o link tá na minha bio. E para fechar, o Christian, consumir cerveja no final de semana atrapalha o ganho de massa muscular? Atrapalha, Christian. Quanto mais você beber, mais vai atrapalhar. Se for um pinguinho, bem raramente não atrapalha, mas se for algo recorrente, em quantidades maiores, vai começar a atrapalhar sim, beleza? Galera, é isso. Brigadão, tô muito feliz. Um abração e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.